Bom dia, povo de Deus. Quero glorificar a Deus por esta manhã, por mais uma manhã, que Deus nos concede na sua presença. E quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Cumprimentar você que irá daqui a pouquinho, ouvir este vídeo em nome de Jesus. E como eu faço todas as manhãs, eu quero trazer uma palavra que Deus colocará no meu coração. E essa palavra ela vai falar sobre oração, exatamente isso, sobre oração. Nós vamos entender que a Bíblia está repleta de homens e mulheres que oraram e através das suas orações eles conseguiram as suas petições. Então isso quer dizer que a oração é algo muito importante, de suma importância para que você consiga as suas orações. Não é que você ore e Deus vai conceder a você o seu pedido, porque Deus sabe do que você precisa, do que eu preciso. Muitas vezes nós oramos e Deus não nos concede aquilo que nós pedimos, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe das suas e das minhas necessidades. E muitas vezes oramos e Deus sabe que se Ele conceder aquele pedido, aquela petição, nós vamos entrar em algum tipo de problema ou vamos ter algum tipo de problema. E como eu faço todas as vezes, eu me apresento. Meu nome é Evandro, eu sou presbítero pela misericórdia da Igreja Cristocêntrica aqui no Cabo de Santo Agostinho. E alguém pode estar perguntando, mas o que é a oração? Então, quando nós consultamos, para não ficar uma coisa solta, quando nós consultamos o dicionário diz que a oração é uma súplica, é um pedido dirigido a Deus ou alguma divindade. Aleluias, glória a Deus. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 6, aleluias, glória a Deus, a epígrafe do texto, ou seja, o título do texto, diz a oração. Então, ele vai falar aqui sobre como nós devemos orar, o que nós devemos falar e como fazer aqui. Então, o versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, ele diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 7 ele diz: nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, ore assim. E aí vem na sequência a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, no nome de Jesus. Amém? Então aqui, Mateus, ele nos dá uma direção, aleluia, glória a Deus, de como nós devemos orar, de como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar, aliás, quando nós fizermos uma oração. Uma oração, ela, no meu entendimento, nada mais é, aliás, é algo muito importante. Uma oração é uma ponte entre você e Deus. É uma oração entre você e Jesus. É uma oração entre você e o Espírito Santo de Deus. É uma oração entre você e a Santa Trindade. Aleluias, glória a Deus. E nós vamos ver que nós precisamos ter alguns cuidados, para quando nós formos orarmos. A Bíblia diz aqui que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Senhor Jesus. Não é orar de todo jeito no meio da rua, não é orar em pé, como fazem os hipócritas e os pagãos, aqui falando a palavra que Mateus está aqui nos relatando. Essa palavra também está lá em Lucas,
capítulo 11, versículo 2 ao 4. Né? Quem quiser depois conferir. Né? Então, a oração nada mais é do que uma súplica. Você ora ao Senhor. Mas nós vamos entender, glória a Deus, aleluias, que alguém pode estar perguntando, mas presbítero, eu orei e Deus não me concedeu a minha petição. Mas nós precisamos entender que lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Talvez você tenha orado ao Senhor, talvez você tenha clamado ao Senhor ali no seu quarto, você fez tudo certinho, mas ali Deus não lhe concedeu a sua petição, porque ainda não está na hora. E a Bíblia diz que há hora, há tempo para tudo. Está escrito aqui na Bíblia. Você que é um apreciador da Bíblia, você que é um cristão, você que é um evangélico, você deve entender isso aí. Muitas vezes oramos meses, anos até, né? Eu não sei, para que Deus venha nos conceder aquilo que nós pedimos. Nós temos um exemplo muito prático, vamos dizer assim, né? Nós temos grandes homens e mulheres de orações, de oração, né? E uma dessas pessoas foi a Ana, a mãe de Samuel. Deus tinha encerrado a madre dela, ela não podia ter filho, vivia numa sociedade onde um homem podia ter duas mulheres, e ela tinha uma mulher que vivia sempre a insultando, que era Penina. Ela era casada com Ana, com Elcana, né? Então Elcana tinha duas mulheres, Ana, né? E Penina. A Penina todo ano dava um filho a Elcana, e isso alegrava o coração dele, né? E fazia com que Ana se entristecesse. Mas Ana não parava de orar. Então o segredo, meus irmãos e minhas irmãs, é não pare de orar. Ore sempre quando você puder, quando você tiver um tempo, quando você tiver um entendimento de orar, ao acordar, a você antes de dormir, você teve um tempo, vá e ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele recebe todas as nossas orações. Glória a Deus, aleluias. Então aqui Mateus, ele nos ensina como nós devemos orar, né? E nos mostra a oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos. Eu não vou repeti-la, que é para o tempo não ficar muito comprido, né? Mas nós temos aqui um exemplo, aleluia, glória a Deus, de uma pessoa que orava, e sempre que orava ele recebia a resposta, né? Eu estou falando de Daniel, né? O capítulo 6 de Daniel, versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Olha o que eu acabei de dizer, né? Você não precisa ter uma hora determinada para orar. A hora que você sentir necessidade de orar, uma hora que você tiver um tempo, você entra no seu quarto, você vai para um espaço onde você acha ali, né? E você ora ao Senhor. Uma coisa muito importante que as pessoas não se atêm, e que eu posso até falar sobre isso agora, é o altar, né? Porque quando nós vamos ver que Elias, aleluia, glória a Deus, ele orou sozinho contra mais de 600, vamos dizer assim, quase 800 profetas de Baal, e Deus ouviu a oração dele ali no monte, né? Então era um lugar aberto, e os profetas de Baal passaram a madrugada orando, uma parte da madrugada com o dia orando, e não receberam a petição que eles pediram, porque pediram de uma maneira errada, pediram no lugar errado, fizeram tudo erradamente. Então você precisa ter um lugar tranquilo. Por isso que a Bíblia diz aqui, lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque o teu quarto é um lugar tranquilo, é um lugar onde ele diz fecha a porta ou tranca a porta,
é para que ninguém entre, para que ninguém te incomode, para que ninguém interfira na tua oração, né? Na tua petição com Deus, na tua conversa com Deus, porque orar nada mais é do que conversar com Deus, falar para Deus das suas dificuldades, dos seus problemas, agradecer a Deus pelo teu dia, pela tua noite, eu não sei, orar pelas pessoas, né? Porque tem pessoas que oram somente pedindo, só pedem, mas também não agradecem. E a oração ela tem que ser composta dessas coisas. Você tem que pedir, mas você também tem que agradecer. Você não pode ser um cristão pidão, né? Como se diz. Você tem que agradecer, pedir, orar pelas pessoas, orar pelos doentes, orar pelos enfermos, orar pelo teu pastor, orar pela tua casa, orar pelo teu ministério, pela tua vida ministerial, orar pela tua vida conjugal, orar pela tua vida financeira, né? Orar pela tua vida profissional. Então, existem vários tipos de orações que você pode fazer. Agora, como Mateus está dizendo aqui, você não pode ficar fazer uma oração repetitiva, né? Você tem que pedir essas coisas, orar em cima disso, mas sem estar repetindo aquilo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver aqui que Daniel, ele tinha esse costume, esse hábito, aleluia, glória a Deus, de orar. Então quando ele soube, aleluia, glória a Deus, que o rei tinha assinado aquela ordem, aquela petição, ele imediatamente subiu ao quarto dele, né? E orou, aleluia, glória a Deus. E o interessante aqui é que diz que o quarto tinha as janelas que dava para Jerusalém. Então Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou. O presbítero, existe uma maneira correta de orar? Ou seja, em pé, deitado? Não, o interessante é que você ore. A questão não é você orar em pé, você orar de joelho deitado. A questão é que você ore de uma maneira de que Deus entenda de que aquela sua oração está sendo feita com amor, com carinho, com respeito, né? Quando você pede uma oração. Mas é aconselhável que você ore de joelho, né? Em sinal de reverência. Você vai ver que muitas pessoas, aqui no próprio livro de Lucas, né? No capítulo 17, se não me falha a memória, Deus cura 10 leprosos e apenas um volta, e ele volta clamando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, e quando chega nos pés de Jesus, ele se ajoelha ali, né, como prova de agradecimento. Então você ora, como se diz aqui, com a cara no pó, né, em sinal de se humilhar diante de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. E o que seria isso? O que é que foi que Daniel fez? Daniel tinha um hábito, né? Por que ele orava 3 vezes ao dia? Porque ele tinha um hábito, né? E o hábito o que é? É uma forma de ser ou agir. O hábito é uma forma de ser ou agir daquela maneira. Daniel tinha esse hábito, né, de orar 3 vezes ao dia. Glória a Deus, aleluias por isso. Tem pessoas que não oram nenhuma hora, aliás, em nenhum momento durante o dia, aliás, nem durante a semana, nem durante o mês. Tem pessoas que não oram de jeito nenhum. E eu não estou aqui criticando, estou aqui que você precisa ter esse hábito de orar ao Senhor. Você vai ver que a sua vida ela vai mudar de uma forma contundente, de uma forma grandiosa. Deus vai trabalhar mais na sua vida, né? Porque quando você ora, você está procurando santidade, certo? Quando você ora, você está procurando conversar com Deus. Você está ali diretamente falando com o Pai. Glória a Deus, aleluias. Né? Então, ele tinha esse costume, né? O costume. Muita gente tem costume de fazer muitas coisas. De acordar de manhã, por exemplo, e, não sei, e passear com o seu cão, e caminhar. Ele não, ele tinha esse costume, esse hábito de orar 3 vezes ao dia, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, aleluias. Para terminar, aleluias, glória a Deus, aqui no Salmo 18, glória a Deus, aleluias, Davi, né,
no Salmo 18, Davi, na verdade, ele cantou esse salmo aqui, e esse salmo é um salmo como se fosse uma oração, ou seja, era uma oração, só que ele, em vez de orar, ele louvou, ele cantou em forma de oração. E Salmos 18, no 6, que diz assim: no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então, observe que houve um tempo aqui, né? Davi está dizendo, no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Mas ele está dizendo também, na segunda parte, no seu templo do céu, o Senhor ouviu minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então isso quer dizer, isso está nos dizendo, Davi está nos dizendo aqui, confirmando, afirmando, de que Deus, Ele ouve as nossas petições, os nossos clamores. Quando ele diz lá em Salmos 40, me parece que versículo não, porque Salmos não tem versículo, Salmos 41, ele diz, clamei ao Senhor e Ele respondeu as minhas orações, né? Aliás, clamei ao Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que Deus maravilhoso, aleluias, glória a Deus. Que esse Deus possa ser glorificado sempre, porque Deus está sempre fazendo o melhor para mim e para você. Ele diz, clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Veja, onde é que você vai encontrar um Deus, aleluias, glória a Deus, como o nosso Deus, como Jeová e a Machia, eita, aleluias, glória a Deus, que vai, além de ouvir a sua oração, Ele vai se inclinar, aleluias, antes de orar, antes de você orar, Ele vai se inclinar para ouvir a tua oração, né? Onde é que você vai, até uma pessoa, um amigo teu, quando você vai falar com ele alguma coisa, ele jamais vai se inclinar para ouvir o que você está dizendo. Mas Deus, Ele fez isso com o Davi. Davi estava passando por um momento muito difícil, ali naquele momento, Salmos 40. E ele diz, clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, isso confirma mais uma vez que a oração, que o clamor que você faz, que eu faço, Deus ouve e Deus responde a minha e a tua oração. Glória a Deus, aleluias. Que possamos entender que a oração é um canal, que possamos entender que a oração é tipo uma ponte entre nós, entre você, né? Entre eu, entre nós, na verdade, né? Com Deus. Ou seja, é uma ponte. Uma ponte, quando eu falo uma ponte, eu quero dizer uma ponte mesmo, verdadeira, né? É uma ponte, literalmente uma ponte. Por quê? Para você ir de um lugar para outro lugar, e tiver uma ponte, você tem que passar por esta ponte. Você tem que atravessar esta ponte para chegar ao outro lugar, ao outro local. Então, é uma ponte. A oração é uma ponte entre você e Jesus. É uma oração entre você e a Santa Trindade. É uma oração entre você e o Espírito Santo de Deus. Então, sempre ore, sempre clame ao Senhor e Ele fará grandes coisas na tua vida. Muda a tua forma de orar, né? Limpa o local, como eu já falei antes, e o altar. Por que Elias conseguiu, aleluia, glória a Deus, a petição dele? Porque, primeiro, Elias orou com fé. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, ele não consegue agradar a Deus. Então, se você orar só por orar, você não está fazendo nada. Você tem que orar com fé. Por isso que você tem que, no lugar que você vai orar, o que foi que Elias fez? Elias tirou tudo aquilo que estava em cima do altar, onde aqueles homens de Baal, né? Os seguidores de Baal fizeram ali. Ele limpou tudo, colocou as lenhas, ele fez um círculo ali, ele cavou ali em uma profundidade
colocou 12 pedras representando, aleluias, glória a Deus, as tribos de Judá, e ali ele orou ao Senhor e pediu que caísse fogo do céu, aleluias, glória a Deus. E ali ele orou com muita fé, e nós vamos observar que em pouco tempo, ele não orou 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele não orou um dia e uma noite praticamente como oraram os profetas de Baal, porque ele orou com fé, ele orou com vontade. Então, quando você for orar, meu irmão e minha irmã, ore com fé, ore com vontade, e Deus irá fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluias. Que esta palavra possa ter entrado no teu coração, que você possa pensar de uma forma diferente agora sobre a oração. Existem outras palavras que eu poderia aqui até mencionar sobre orações, sobre oração, né? Moisés, aleluia, glória a Deus, foi um dos grandes oradores pelo povo de Israel. Abraão também, outro grande homem que orava bastante, aleluia. Tanto é que Moisés, a Bíblia narra que ele sobe, aleluia, aquele monte lá, e ele passa quase 40 dias orando. Jesus foi para o deserto, foi orar, passou 40 dias orando e jejuando. Então, a nossa vitória, ela vai vir das nossas orações. Glória a Deus. Agora, uma coisa precisa ser compreendida e entendida. Não vai vir no meu tempo, nem no teu tempo. É no tempo de Deus, como diz a própria palavra dele. Há tempo para tudo. Amém? Talvez você peça uma oração hoje e quer que a oração e quer que aquilo que você pediu hoje seja feito, seja realizado hoje mesmo. Mas não é assim que Deus trabalha. O teu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. Amém? Então que possamos entender esta palavra, que você possa receber esta palavra com muito carinho no teu coração e possa refleti-la sobre ela. Leia, existem muitas outras palavras sobre oração. Existem muitas palavras, existem muitos homens e mulheres de Deus que oraram e receberam, mas a palavra não diz que foi imediato. A única palavra que eu lembro, que eu me recorde, que a oração foi feita, né? E com menos de, apenas com algumas palavras, vou dizer assim, porque é para não errar, ele não usou tantas palavras assim, ele não usou tantas horas para orar, foi Elias. E ali ele mandava, ele vai lá ver se vem uma nuvem, se tem uma nuvem. E aí o homem vai, né, o servo vai, olha lá várias vezes e diz, não tem. E aí ele diz, não, mas vai chover. Ele acreditou que iria chover. Aliás, desculpa, que iria cair fogo do céu. E aí a Bíblia vai dizer que quando o homem volta, da última vez ele diz, tem uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão, aleluia, glória a Deus, o tamanho de uma mão. E aí ele manda chamar Acabe, informando dessa situação. E aí o fogo, a oração dele foi tão forte, com aquelas palavras que ele pregou, que a Bíblia vai dizer que quando o fogo caiu, consumiu todo aquele holocausto. Porque quando ele fez aquela cavidade ali, em cima do altar, que ele encheu de água, né, aleluias, o fogo foi tão forte que secou aquela água ali, queimou, aleluias, glória a Deus, aquilo que ele estava sacrificando, glória a Deus, que seria uma ovelha limpa, sem defeito algum, queimou tudo ali, consumiu, o fogo consumiu aquela água, consumiu todo aquele altar, com a fé que ele colocou na oração dele em poucas palavras. Então tem horas, aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te responder de imediato, mas tem hora que ele não vai responder de imediato, porque Deus é um Deus sábio, é um Deus poderoso. Ele não vai fazer porque você está pedindo, ele vai fazer quando você necessita, quando você precisa, porque tem coisas que nós pedimos a Deus e nós não precisamos. Tem coisas que nós fazemos uma petição a Deus e ele diz, ele precisa disso. Isso aí são as minhas palavras, abrindo aqui um parênteses aqui. Ele vai dizer, ele precisa disso, mas não agora. Então naquele momento ele não faz, deixa para fazer em outro momento. Mas aí você vai receber a sua petição, porque você orou.
Mas você não pode também só orar uma vez só e achar que as coisas vão acontecer. Glória a Deus, aleluias. Eita, Deus maravilhoso. Você vai orar e Deus vai aceitar, receber a tua petição. Mas pode ser que você não receba naquele momento. Eu não quero aqui te enganar e dizer, não, ore que você vai de imediato receber a sua petição, aquilo que você orou e pediu a Deus. Não, não é assim as coisas. Não é um pedido que se faz, não é um presente que se pede a alguém, alguém dá um presente a você. Não é assim. Né? Na palavra de Deus é tudo com ordem e decência. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar orando. Ore por mim, ore pela minha família. Vou repetir meu nome é Evandro, eu sou presbítero pela misericórdia, sou um pregador da palavra do Senhor, gosto do que faço, tenho um amor pela palavra, né? Eu sei de onde foi que Deus me tirou, e de onde Deus me tirou, homem nenhum poderia me tirar, mas hoje eu estou aqui pregando a palavra dele, porque ele me ordenou a fazer isso, quando ele diz, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então isso eu estou fazendo agora para você, para aqueles que vão ouvir esta palavra, que guarde no seu coração, que você ore ao Senhor, mas ore com sinceridade. Põe a tua cara no chão, põe a tua cara no pó, desculpe a palavra cara, põe o teu rosto no chão, em cima da Bíblia, prepara o lugar onde você vai orar. Por isso que ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Em secreto quer dizer só você e ele ali, para que ninguém venha ouvir, para que ninguém venha escutar aquilo que você está pedindo a Deus. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês toda a graça e toda a misericórdia e todo o amor. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.